Olá pessoal, tudo bom? Vamos hoje falar aqui sobre um assunto que este é extremamente importante. Lembrem que eu falo sempre para vocês quando o assunto é mais sério, né, eu deixo bem claro e vocês podem acreditar nisso. Então hoje nós vamos falar sobre procedimentos armazenados. O banco de dados você pode criar funções, procedimentos dentro dele. Assim como você tem nas linguagens de programação, você vai ter acesso a uma linguagem, né? E aí, na verdade, são várias linguagens que você pode criar procedimentos dentro do banco de dados para você poder executar. E qual linguagem que a gente usa? Você pode usar diversas linguagens. Uma delas é o próprio SQL, tem uma que chama PL, PGSQL, vocês vão ver um pouco hoje. Tem PL Java, tem PLC, PL Python, tem todas as linguagens você praticamente. Então, assim, quando eu falo todas essas mais usadas, eu não posso afirmar que são todas. Mas a maioria das linguagens você tem uma extensão do SGBD que você pode instalar e trabalhar com essas linguagens para procedimentos armazenados. E quando que a gente usa esses procedimentos armazenados? Quando você tem alguma rotina que deve ser executada e você quer diminuir, por exemplo, o tráfego na rede, não quer que o seu sistema fique chamando toda hora um procedimento para executar um SQL no banco. Quando você precisa de agilidade no seu SQL, os procedimentos armazenados eles são mais rápidos de serem executados, porque aí eles vão ter lá todas as características de um procedimento mesmo, né? Então tem essas funcionalidades que você pode ter. Ou quando você quer um controle específico, quer fazer uma checagem numa tabela, né? E a gente vai ver que isso depois é utilizado, né? Já é na próxima aula que eu vou disponibilizar para vocês. E é utilizado depois, futuramente, nos gatilhos, que são, vem do nome mesmo, né, gatilho, as triggers, que são disparadas quando alguma ação é executada no banco. Quando é executada uma inserção, ou um update, ou um delete, né, e você executa algo para controlar algum dado, para atualizar alguma outra tabela. Aí vocês vão tendo ideia de como que isso funciona. Vamos lá então para o nosso código aqui. Né? Eu vou mostrando para vocês aqui os que nós temos mais né? Vamos começar com uma função bem simples aqui. Vou fazer uma função aqui que ela recebe um parâmetro e retorna o resultado de um SQL. E como que a gente faz isso? A função você vai criar ela assim, ó, create function, tá? E aí você pode, se quiser, colocar aqui create or replace. E se ele já tiver, você vai trocar ele, né? E aí você tem que tomar cuidado que aí a assinatura tem que ser igual. Toda função você vai ter uma assinatura. Create or replace function, o nome dela, criar uma função para fazer uma soma. E os parâmetros e valor de retorno, né? O valor de retorno, às vezes você fala ele aqui, né, dessa forma, ou não, vocês vão ver outro jeito de fazer. Então essa é basicamente a estrutura de uma função, aqui é o nome dela. Tá? Então eu vou chamar essa aqui de assim, que eu vou adicionar dois valores. E como que eu coloco os parâmetros? Eu posso colocar assim, ó. Tem várias formas também, tá? Eu posso dizer que eu vou receber dois parâmetros inteiros, né? Não coloco o nome dele, nada. Eu vou acessar ele de uma maneira específica aqui. Aí eu falo que eu vou retornar um inteiro também. Então isso aqui é uma forma de eu fazer uma função. Isso é a assinatura dela e aí depois vem o código. O código, eu vou fazer uma função SQL, eu faço assim, ó. S, eu falo que ela vai ser, essa minha função, ela é isso aqui. É o resultado, tá, deste SQL aqui, beleza? Que a gente, que nós vamos poder, aí aqui você pode fazer do jeito que você quiser, tá? O seu SQL. Então select, e aqui, ó, eu vou fazer a soma. E o que é isso aqui? Com o sinal do cifrão, você se refere ao parâmetro na ordem com que ele foi declarado lá. Cifrão 1 é o primeiro parâmetro, cifrão 2 é o segundo parâmetro. Então você pode fazer isso aqui, você fala depois qual linguagem você está utilizando no seu procedimento, na sua função.
o procedimento que nós estamos fazendo, ele é SQL, tá? E aí depois tem algumas funções, você coloca essa tag aqui, não são todas que precisam não, tá? Opa, faltou um M. Que você diz que ele não vai fazer nenhuma alteração no seu banco de dados, tá? Então assim, e eu vou falar aqui que ela vai retornar, aqui eu estou configurando o valor de retorno. O valor de retorno ele já vai ser esse cara aqui, mas às vezes você precisa configurar aqui, por exemplo, nesse caso, você vai falar que ela vai retornar nulo quando a minha entrada for nula. E aí você executa isso aqui. Opa, eu tenho um erro aqui, returns aqui. E você manda executar. Quando você manda executar, ele armazenou isso aqui em algum lugar. Diferente das consultas SQL, que você tem que executar o código dela toda vez, aqui não é bem assim. Esse aqui nós estamos falando de procedimento armazenado, ele fica armazenado de fato no banco. Aqui do lado você tem até aqui, a gente pode ver isso aqui dentro de funções. Tá? Apesar desse ele colocou esse procedure agora aqui, acho que deve ter outra funcionalidade que eles conhecem do Postgres. Então eu conhecia, ficava tudo aqui em functions. Tá? E tem essa daqui que eu criei. E como que eu uso ela? Você usa ela em vários lugares da sua consulta SQL. Então uma forma de você usar, por exemplo, é esse aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 e 3. Esses são dois parâmetros. Você executa isso aqui, você vê que ele vai retornar lá a soma. Acho, ó, retornou 4, vocês estão vendo aí? Deixa eu aumentar aqui, mais o zoom aqui. Retornou 4, tá? Então, assim que você pode executar, e aí você vai poder executar isso também lá no seu where, lá, depende do que você vai fazer, que é uma função bem simples aqui. Tá? Esse é um jeito de fazer usando uma função aqui que usa SQL. E você pode ter outras estruturas. Vamos fazer uma outra aqui que ela pega um valor e soma, fazer um contador, né, e soma 1 a ele. Wait function. Essas funções todas têm o código no slide, tá? Que eles disponibilizamos aí para vocês. E aqui tem uma outra forma que você pode colocar o nome do parâmetro aqui, ó. Veja que é diferente daqui de cima, que aqui você não colocou o nome, e aí você usa ele, né, dessa forma. Esse jeito aqui é quando nós vamos usar o SQL. Aqui é o código do nosso procedimento SQL. Aqui embaixo eu já vou usar o PL/PG/SQL. Tá? Eu vou procurar um material para vocês só sobre isso, porque é um outro mundo, se vocês quiserem estudar só essa linguagem, e para algumas pessoas pode ser bastante útil, tá? Aqui em cima da mesma forma, só que aqui, ó, antes de começar, eu coloco, antes de começar o meu código ele fica entre, né, dois cifrões, e tem também você colocar begin e end, tá? Vamos ver agora também. Então aqui eu posso mandar ele só retornar. Na verdade é o seguinte, aqui você tem que colocar o begin e o end, mesmo colocando os dois cifrões, o cifrão duplo lá, assim. E aqui, ó, vou retornar e mais um, e ponto e vírgula. E aqui é return só, tá? Não é, aqui era returns. Isso aqui, e eu falo qual que é a minha linguagem. PL/PG/SQL, isso. E aí eu executo da mesma forma. Opa, tô com um erro aqui. Aqui em cima returns, isso. Executei, ela ficou armazenada. Aí eu posso executar ela igual a outra. Simplesmente. Vou colocar aqui 5. Ele retornou 6. Ele pegou e executou isso aqui. E mais um. Tá? Eu posso fazer. Isso aqui é uma outra forma simples de função. Tá? Vamos fazer aqui uma outra agora, um pouquinho mais complexa, que é usando SQL também.
Essa daqui, nós vamos retornar é um SQL igual a outra, tá? Só que nós vamos fazer uma operação, só para você ver que você pode fazer o SQL que você quiser lá. Duplo de duplicar. E aqui nós vamos testar uma entrada diferente, tá? Aqui você não fala o valor do retorno, a gente coloca aqui dentro onde coloca os parâmetros aqui, ó. Então eu falo que eu tenho um parâmetro de entrada e ele é inteiro. Então, para vocês verem as várias formas de construir a assinatura do método. Uma saída que eu vou chamar de F1, tá? E é inteira. A entrada ali não precisamos dar o nome. Como é SQL, eu vou acessar ela pelo cifrão inteira. E outra saída que é F2 e é text, tá? É a mesma coisa que o S. E vou fazer aqui o meu SQL, tá? Select. O que eu vou fazer aqui? Eu vou receber um parâmetro inteiro e vou retornar ele como inteiro e como texto, tá? E aí por que eu preciso de duas saídas aqui? É porque uma vou retornar ele mesmo, o que entrou como inteiro, e a saída como texto. Então eu vou retornar o primeiro parâmetro, que eu recebi ele está lá no valor do meu select. Quando é tipo SQL, o retorno da função é o SQL, tá? E aqui eu vou transformar o meu primeiro parâmetro para texto. Assim que eu faço transformação, tá em SQL, cast. Aqui o campo e para qual que você vai transformar. E aqui eu vou fazer uma concatenação, vou falar que ele vai sair como texto. Tá? Isso aqui, pronto. Language SQL. Eu executo isso aqui se não tiver nenhum erro. Executou. E aí isso aqui eu vou fazer assim. Select. Vou colocar select asterisco. From. Vou colocar aqui 20. Né? E vou executar. Aí, opa, faltou o nome da função, desculpa. Vamos executar, ó, F1, que foi o que entrou, né? Veio por aqui, ó, 20, e aqui ele veio no formato texto. Vou dar um espaço aqui, vai ficar mais bonito, ó. Vou colocar o replace aqui, atualizar a função. Pronto, agora eu executo isso aqui. Olha lá, 20 e 20 em formato de texto. Tá? Então isso aqui é um outro jeito de fazer, aqui é uma outra forma de configurar a entrada e a saída, beleza? Agora uma outra aqui, também com SQL, que é bem interessante também. Aqui a gente tem vários tipos de dados, né? Inteiro, tem texto, né? Que é o varchar lá. E você pode criar um tipo de dado aqui para usar na sua função. Desse jeito aqui, ó, create type. Eu vou fazer um tipo de dado aqui para fazer esse retorno aqui, tá? Eu vou fazer create type, vou chamar duplicar, né? Result. E vou falar que ele tem um F1 que é int, um F2 que é texto. Eu tenho um tipo de dado aqui. Vou criar ele. Lá, deu um erro aqui, é claro. Porque tá errado aqui. Tem espaço aqui. Create type, nome do tipo. Desculpa, faltou aqui o S. Isso. Pronto. Então assim que eu crio um tipo. Create type, nome do tipo, S, e aí como que ele vai ser, né?
É tipo um registro ou tipo uma tabela, né? Tem os dois. Vocês vão ver que existe o registro também e o tipo table. Eu vou criar uma... na verdade, aqui não vai dar certo. Eu vou criar uma outra função com esse mesmo nome aqui. Só que eu vou apagar ela primeiro porque ele não vai deixar eu criar, porque eu vou mudar o tipo de parâmetro. Lembra que eu falei agorinha que você pode usar o create or replace para atualizar, mas você só atualiza o código. A assinatura você não pode mexer. Então eu vou dar um drop function loop. Opa. Pronto. Apaguei. Agora eu vou criar ela de novo. Loop. Vou receber um parâmetro inteiro e vou retornar, ó, returns loop result. E retornar desse tipo que nós criamos ali, tá? Aqui. E vou fazer select. Vou retornar a mesma coisa, tá? É o mesmo corpo aqui, cast. Opa. Aqui a mesma coisa. Vou escrever como texto. Pronto. Espaço aqui. Encerra. Language SQL. E pronto. Ué, não queria isso aqui? Opa, tem um S a mais aqui. Pronto. E agora eu vou usar ela, ó. Do mesmo jeito. Vamos ver que o resultado é igual do que foi no anterior, tá? Só que aqui o que mudou é que eu coloquei aqui o tipo de retorno desse tipo de dado que nós criamos. E aqui em cima, ó, o retorno foi configurado aqui em cima, junto do parâmetro de entrada. Tá? Então são duas formas de você fazer. Tá? E existe um outro jeito, que é você falando que você está retornando uma tabela. Vai ser do mesmo jeito. Create function. Chamar essa de loop 2. Né? Tem um parâmetro de entrada e você fala que ele vai retornar uma tabela, uma table, que tem dois parâmetros. Um inteiro e outro texto. Do mesmo jeito. Né? E aí, também o mesmo corpo aqui, o mesmo SQL. Vou até copiar daqui. Tá? Do mesmo jeito, ó. Você coloca lá. A linguagem também SQL. E aí, mesma coisa. Criou. Mesma coisa, tá? Então são várias formas aí de você fazer, tá bom? E aí, com as outras linguagens, como a PL PGSQL, por exemplo, você pode fazer outras coisas, né? Você pode fazer coisas mais complexas. Por exemplo, tem um exemplo até no slide, ele faz uma checagem se uma tabela existe na tabela de tabelas do Postgres. O Postgres ele tem tabelas de controle. Então, todas as tabelas elas estão registradas numa outra tabela que é essa daqui, ó. PG Table. Tables. Deixa eu ver. Tables. Então, eu executei aqui, ó. Todas as tabelas que eu tenho no meu banco de dados estão cadastradas aqui. Inclusive as tabelas de controle, tá, do Postgres. Ó. Tem várias e várias tabelas aqui. Beleza? E tem e você pode fazer, por exemplo, que é o caso desse exemplo aqui, querer verificar se uma tabela existe. Né? Como que eu posso saber se uma tabela existe aqui? Olha, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a coluna Table Name, eu tenho aqui as tabelas que eu criei, né, são dos exercícios que nós fizemos.
Se eu quiser saber que uma tabela existe, eu posso fazer isso aqui, ó, da tabela table, deixar sem esse asterisco aqui, from pgtable, onde table name for igual a uma tabela que eu quero procurar. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, ó, funcionários. Aí eu quero, sei lá, se você quiser pegar tudo lá, né, você pode fazer isso aqui, ele vai retornar, se ele retornar uma linha ali é porque existe. Mas para você usar em algum controle, o ideal é ele retornar um verdadeiro ou falso, né? Se você contar quantos retornou, ó, vamos ver. Count asterisco. Opa, faltou, tá errado aqui. Se você colocar um count asterisco aqui, ele vai contar quantos resultados dá isso aqui, né? Deu 1, certo? Se você quer ver que ela existe, você pode fazer uma comparação aqui, ó. Isso aqui é uma saída válida, tá? Ele vai sair o resultado dessa comparação. Se o count for igual a 1, ele vai sair um true, ó. Tá vendo? Então, você pode usar isso aqui para alguns controles. Como que eu faço uma função para controlar isso aqui? É bem simples também, vamos lá. Essa é uma PL PGSQL. Create function, né? Check table. E aí a minha entrada vai ser nome, e é um texto. Tá? Eu vou retornar um booleano. Tá? E aqui vai o meu código. Aí aqui vou mostrar uma coisa que tem no PSQL no PLSQL para vocês. Vou colocar o meu begin aqui, o end, e depois a gente vai trabalhando. Eu posso ter variáveis para eu usar aqui dentro. E aí, como na linguagem de programação, a variável é antes do begin aqui, né? As variáveis globais lá. Então eu posso colocar aqui, ó, declare, por exemplo. Eu vou chamar aqui de, vamos estar no exemplo aí, passed. E ela é do tipo booleano, que é, vou colocar se passou no teste. E aí, ó, eu vou fazer esse mesmo select aqui. Vou ficar aqui. E aqui com algumas diferenças. Eu vou procurar no pgtable, só que o resultado eu tenho que colocar em algum lugar, tá, para eu retornar. Então eu vou colocar nessa variável aqui. Então isso aqui eu vou colocar nessa variável passed. Isso aqui eu posso fazer, ó, tá, no meu SQL aqui. E quando eu coloco que a minha língua, deixa eu até colocar aqui embaixo já para vocês verem. PLPGSQL. Essa linguagem aqui, ela tem várias coisas que você pode fazer. Uma delas é misturar, tá, código SQL com outras coisas aqui. Depois vocês vão atrás dessa linguagem que vocês vão ver quão poderosa ela é. Tá? Então aqui eu estou fazendo um SQL, mas veja que não é um SQL puro. Quando é um SQL puro, é igual isso aqui, ó, que eu faço. Tá? Então, e tem alguns outros casos que é assim. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso código. Então eu vou colocar o resultado, aquele booleano, nessa variável, e aqui eu vou parametrizar, né? Eu vou comparar com o meu parâmetro 1, eu podia colocar o nome dele aqui também, tá? Com o meu parâmetro 1 lá. E aí o resultado, ó, eu retorno a minha variável, que eu coloquei o resultado ali. Aí, ó, só executar. Vai ter um erro, é claro, né? Falta um ponto e vírgula aqui. Deixa eu diminuir aqui. Não, na verdade é aqui que tem um erro, mas aqui também era um erro. Return isso aqui, isso. Pronto, executou. Aí agora, se eu quiser usar essa função, eu posso... acho que eu posso fazer direto assim só. Nem lembro. É a tabela funcionário, né, que eu quero verificar. Executo, ó, funcionário não existe, porque eu acho que é funcionários. Olha lá, existe. Entenderam? E aí, gente, tem várias e várias outras coisas que vocês podem fazer aqui,
tá? Que você pode adicionar, principalmente quando você está usando PGSQL, tá bom? Você pode fazer aqui outras comparações, né? Você pode fazer if, você pode fazer laço, e aí você tem tudo isso no slide lá que eu coloquei. E se você tiver dúvida sobre isso, você me manda lá uma pergunta que eu vou te responder, mas esses detalhes vocês olhem lá nesse material e testem lá, tá? É importante vocês terem esse exercício aí, beleza? Então espero que dê certo aí e vou já liberar para vocês o material do uso disso aqui, que seriam as triggers, né? Os gatilhos, beleza?